Esdras, capítulo 8. Esses, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate e Moabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos. E enviei-os comandado a Ido, o chefe no local chamado Casífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então eu pregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso tão precioso como ouro. E disse-lhes:
vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de nossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que o peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e do chefe dos pais em Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para o trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio, e estes já ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra.
Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixais por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como esse. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Capítulo 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido, e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, que disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre esse negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se opuseram a isso, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras e os homens, chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados e assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem nesse negócio. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar com todos os homens
que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maacéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpado, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elionai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atial, Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Ramote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai e Jazai. E Bani, e Binui, Simei, e Selemias, Natã e Adaías. Maquinade, Bai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadal, Joel e Benaia. Todos esses tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de que tiveram filhos. Fim do livro de Esdras.